Valentina, pode iniciar. Deu certo aí, Lívia? Deu certinho para compartilhar? Sim, já estou visualizando. Oi? Sim, já estou visualizando. Então, boa noite, né? Vamos começar então, nossa Comecei última a aula. aula. Oi? Vamos começar, então, a nossa última aula, né? A terceira aula de anestesiologia e analgesia. Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o Propofol, que é um anestésico bastante usado na anestesia geral, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o midazolam e outros. O midazolam, ele é bem famoso, né? O nome comercial dele, o ético de referência, né? A gente fala assim que é o nome famoso dele que todo mundo já ouviu falar, do Hormonide. No caso, o princípio ativo é o midazolam. O midazolam, ele é pioneiro entre os benzodiazepínicos hidrossolúveis, sendo formulado em solução aquosa na forma de sal, cloridado. Mantém estabilidade nessa solução, possibilitando sua combinação com a solução salina, né, o soro fisiológico, ou no ringue lactato, que é um outro tipo de soro, bastante usados aí como exemplo nas queimaduras, né? Então, o midazolam, ele é da mesma família do diazepam, do clonazepam, né, do flurazepam, tem vários medicamentos aí, mas o midazolam, ele EV, ele é usado aí na anestesia geral, tá? Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre o midazolam. A principal característica, né, que distingue o midazolam dos demais benzodiazepínicos é a sua hidrossolubilidade, a qual o pH é dependente, ou seja, pH inferior a 4 torna-se hidrossolúvel sem a necessidade do propilenoglicol para solubilização. Em pH fisiológico, o midazolam adquire extrema liposolubilidade, permitindo fácil transposição de barreiras lipídicas. Então, resumindo, né, o midazolam é um medicamento de ótima escolha para estar renovado ali na indução e manutenção. Licença, só um minutinho. Cláudia, eu vou pedir para que você deixe o microfone desligado e só ative ele em caso de dúvidas, tá? Porque senão atrapalha o áudio da professora. Cláudia, Oi? vou pedir para que você deixe o seu microfone desligado. E só deixa ele ligado em caso de dúvidas, porque senão atrapalha o áudio da professora. Não, eu liguei sem querer aqui. Ah, sim, entendi. Então, o midazolam, esse fenômeno confere um início ali de ação muito rápido e um amplo volume de distribuição. Então, aí é um dos, né, dos primordial aí de todos os medicamentos anestésicos, o midazolam é bem famoso, né? Ele é sedativo, ele é relaxante, ele é indutor do sono, né? Tem vários pacientes que usam dessas classes dos benzodiazepínicos, né? Medicamento para dormir. No caso aqui, ele é um medicamento, né? Uma dosagem maior e ele é EV, né? Então, usado ali também na indução e manutenção, principalmente manutenção da anestesia geral, tá? Ao contrário do Propofol, que é o medicamento que a gente viu anteriormente, o Propofol vem em frasco ampola, né? E o midazolam não requer conservante e não causa irritação ao ser injetado na veia. Então, tem alguns, como o etomidato, que a gente vai ver um pouco para frente, que pode estar causando flebite, né? Que é a inflamação da veia. Então, aqui no caso do midazolam, ele é bem tranquilo quanto a isso, tá?
Então, aqui, né, midazolam, princípio ativo, dormonide é o nome ético, né, um nome de referência que o laboratório patenteou ele, né, como dormonide, né, como sendo o primordial aí, o laboratório que lançou ele. Aqui, lembrando, né, aqui está escrito só midazolam, por quê? Porque é o princípio ativo e todo medicamento obrigatoriamente tem que vir com o princípio ativo, né? Então, se veio só o princípio ativo, significa que ele é um medicamento genérico, tá bom? A farmacocinética do midazolam pode ser influenciada por diversas condições clínicas. Então, todo medicamento, né, ele pode estar influenciando ali no nosso organismo, a gente vai dar uma resumidinha quanto a isso. Quanto à questão da parte renal, a pessoa que tem insuficiência renal, né, aguda, ela pode elevar o volume de distribuição do midazolam, resultando em uma ligação às proteínas séricas de até 95%. Então, a gente tem que ficar bem atento para essas pessoas que já têm ali algum problema, né, uma comorbidade pré-existente ali da insuficiência renal. O médico tem que ficar atento quanto ao uso do midazolam. Em pacientes renais crônicos, a fração não ionizada do fármaco aumenta sem um correspondente aumento do clírice do midazolam sérico livre, requerendo, nesses casos, ajuste cuidadoso da dose, né? Então, assim, o paciente renal ali crônico, ele já vai aumentar a eliminação desse medicamento. Então, o médico também tem que ficar sempre atento. Lembrando que o anestesista, né, juntamente com a equipe, vai ficar totalmente atenta a todos os sinais vitais do paciente, ele tem que ser monitorado o tempo todo, né, com os sinais vitais e com essas drogas, né, usadas na anestesia, né, para, vamos supor que o paciente, por algum motivo, comece a ficar agitado, a querer acordar, né, querer arrancar o tubo. Então, o médico tem que estar sempre atento para ajustar essas doses, principalmente nesse caso aí do paciente renal, né. Aí aqui a gente deu o exemplo, então, da insuficiência renal aguda e da insuficiência renal crônica. Aqui a gente tem a foto, né, de um rinzinho doente e um rim saudável. Ainda na farmacocinética do midazolam, pode acontecer insuficiência, né, hepática em caso de cirrose hepática, clearance hepático do midazolam encontra-se reduzido. Então, se no paciente renal, o clearance, né, essa eliminação do medicamento ela é mais rápida, aqui no paciente que tem uma insuficiência hepática, ela é reduzido, tá? Cimetidina. O uso da cimetidina diminui o clearance do midazolam devido à inibição enzimática causada por esse fármaco. Então, o médico, por isso que, né, que o anestesista é importante essa consulta pré-anestésica, né, todo aquele preparo pré-anestésico com os exames do paciente, para ele estar sabendo ali quais medicamentos o paciente toma, quais são as comorbidades, né, as patologias que esse paciente tem, porque a gente está percebendo aqui que o midazolam, né, ele vai mudar a via ali, né, ele vai mudar, na verdade, a via não, o tempo, né, de eliminação, dependendo da comorbidade, do medicamento que o paciente usa. Na questão do tabagismo, o tabagismo, por sua vez, aumenta o clearance do midazolam devido à indução enzimática provocada pelo hábito de fumar. Então, se o paciente fuma, esse midazolam vai ser eliminado mais rápido, então o médico tem que ver essa questão da medicação, senão o paciente vai ficar agitado, vai começar a querer acordar, né? E é bem desgastante na hora ali da intubação orotraqueal, né? Então, o médico tem que manter esse paciente ali sempre tranquilo, entubado, né? Sem ter nenhuma intercorrência, por isso que a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes aqui. Uso em pacientes cirúrgicos.
procedimento em si tem um impacto limitado na distribuição do midazolam, embora pode resultar num aumento da meia-vida da eliminação. Tá? Então, o médico vai ficar atento. Ainda com o midazolam. Os benzodiazepínicos exibem diversas propriedades farmacodinâmicas, como a gente já comentou, né? Ele é hipnótico sensitivo, né? Ele é ansiolítico, hipnótico, amnésico, anticonvulsivante e relaxante muscular, agindo aí, né, no sistema nervoso central. Então, ele é muito usado por todas esses efeitos que ele vai causar no paciente, né? Efeitos positivos ali para aquela hora ali da intubação ou manutenção da intubação. Início de ação. O diazepam, né, que é da família do midazolam, ele sendo mais lipossolúvel, apresenta um tempo de início 3 vezes mais rápido do que o midazolam, que é mais hidrossolúvel. Ambos os agentes intravenosos atingem o pico máximo de efeito nos primeiros minutos após a administração venosa. Então, alguém está falando, né, um pouquinho que o diazepam ele é um pouco mais rápido seu início de ação, né, só comparando aí com a família, né, que o midazolam é da mesma família do diazepam, mas lembrando que o midazolam também, ele é de ação rápida, certo? Duração de ação, o diazepam possui uma duração prolongada, o lorazepam uma ação intermediária, enquanto o midazolam tem uma ação curta. Então, aqui mostra que o diazepam vai ser o início mais rápido e ele é mais longo, mais prolongada a duração. O lorazepam, que é da mesma família, é intermediário, e o midazolam tem uma ação curta. Tá? No sistema nervoso central, então, o que o midazolam vai estar fazendo, né? O que ele vai estar agindo? Ele vai estar causando, então, né, essa sedação, essa hipnose, a amnésia, né? Os benzodiazepínicos podem não resultar em amnésia retrógrada, mas têm a capacidade de induzir amnésia anterretrógrada, com uma predominância maior nesse efeito. Né? Então, tudo que acontecer ali no momento mesmo ali da anestesia, e enquanto estiver anestesiado, o paciente não vai lembrar, né? A gente até comenta que o paciente ficar numa UTI, ele é entubado, ele realmente não vai querer lembrar desse momento, né? Então, por isso é uma droga bastante usada. Efeito ansiolítico, né? A dose necessária para obter esse efeito será situada entre aquela que proporciona amnésia e que induz a sedação. Então, ele tem um efeito ansiolítico também, o paciente vai ficar bem tranquilo. Efeito anticonvulsivante, os benzodiazepinas são eficazes como anticonvulsivantes, especialmente em situações agudas, né? Ele é muito usado em pacientes agitados, né? Em pacientes, às vezes, em alguns surtos, são bastante usados também. Então, ele vai estar protegendo o paciente aqui contra uma possível convulsão também durante a intubação. Ainda no midazolam, efeitos sobre o metabolismo cerebral. Essas doses reduzem o fluxo sanguíneo cerebral, diminuem o metabolismo cerebral e reduz o consumo de oxigênio pelo tecido nervoso. Então, ele vai ficar bastante tranquilo, bastante relaxado, né? Vai diminuir também um pouquinho desse metabolismo do cérebro ali, diminuindo o consumo de oxigênio. Aqui no efeito, né, no sistema cardiovascular do paciente. Ele se destaca por apresentar uma estabilidade cardiocirculatória superior durante a indução anestésica. Então, ele tem essa estabilidade, por isso os anestesistas usam bastante. Ele vai ter um discreto aumento da frequência cardíaca, maior decréscimo na pressão arterial média, diminuição não significativa na resistência vascular sistêmica, diminuição moderada na pressão da artéria pulmonar e diminuição no sistema sistólico de ejeção e do débito cardíaco direito e esquerdo. Então, esses aqui são o que ele vai causar ali no sistema cardiovascular, né? A ação que ele vai estar causando ali no sistema cardiovascular.
No sistema respiratório, é importante notar que a depressão respiratória provocada pela administração do midazolam é significativamente acentuada em pacientes com doença broncopulmonar obstrutiva crônica, né? Então, a famosa DPOC. Então, por isso eu volto a falar a importância dos exames, né, da consulta pré-anestésica com o anestesista, porque se o paciente, ele tem problema pulmonar, né, se ele é um paciente TPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser causado por um câncer ou muitos anos de tabagismo, ele pode estar acontecendo, né, mais essa presença da depressão respiratória, né, pode estar respirando menos ali, é onde o médico vai ter que estar controlando ali com a ventilação mecânica. A presença dessa condição resulta em uma notável diminuição na resposta de inalação de CO2, intensificando a depressão respiratória. É o que a gente falou. O médico quer que deprime, né? É um dos efeitos? Sim, só que ele não pode estar deprimindo tanto, né? Então, o médico vai ter que estar bem atento com esses pacientes específicos que já têm alguma patologia, tá? Esse cenário destaca a importância da monitorização cuidadosa da função respiratória em pacientes com DPLC durante a administração do midazolam. Tônus muscular. Os benzodiazepínicos possuem a capacidade de induzir relaxamento muscular de origem central, uma característica que postula estar relacionada às atividades nos receptores de glicina no sistema nervoso central e na medula. Então, né, como todo medicamento, vão ter seus ônus e seus bônus, né, suas vantagens e desvantagens. Esse aqui no caso do tônus muscular, seria essa capacidade de ajudar no relaxamento muscular, né? Seria algo positivo aqui. Agora vamos para o etomidato. Etomidato também é um medicamento bastante conhecido, né? Bastante usado para indução anestésica. Ele vem nessa apresentação aqui, 2 miligramas por ml, nessa ampola aqui de 10 ml. O etomidato, em alguns casos, em caso de flebite, pode acontecer, né, que a inflamação da veia, os médicos optam por diluir em 20 ml, tá? São raros os anestesistas, mas algum prefere por optar por essa opção, tá? Metabolismo. O metabolismo do etomidato ocorre no fígado através da hidrólise do éster. Farmacodinâmica do etomidato. Mecanismo de ação. O etomidato exerce sua ação primária no sistema nervoso central, proporcionando uma hipnose bastante efetiva. Então, todos os que a gente está falando aqui vão causar sedação e hipnose no paciente, né? Amnésia, eles não vão lembrar, alguns até algo a mais, como o midazolam que a gente acabou de falar que ele ainda é anticonvulsivante. Então, lembrando aqui que na anestesia geral a gente pode também estar entrando com um medicamento analgésico, né? Na maioria dos casos, o médico vai estar entrando também com medicamento analgésico, porque eles são hipnóticos, mas não tiram dor, tá? Então, ele pode estar aí entrando também com fentanil, e aí vai a critério de cada médico, para estar fazendo em conjunto, tá? Início e duração de ação, desculpa que depois eu vou tirar aqui e mandar uma nova para vocês. A ação do etomidato A ação do etomidato é extremamente rápida após uma dose convencional de indução, equiparando-se ao tiopental no tempo de circulação braço-cérebro, né? Então, tá assim, sempre comparando um medicamento com o outro, né? A droga de escolha que o médico vai estar escolhendo, tá? Ele é de ação curta também, de 4 a 5 minutos, desculpa. É hipnótico, como já falamos aqui. Sistema nervoso central. O etomidato, ele em dose de 0,3 miligramas por quilo, induz hipnose por ação central, sem atividade analgésica. Como eu acabei de falar aqui, a maioria não é analgésico, então não vai tirar a dor do paciente. Por isso que o médico sempre vai optar por
por conjunto, um hipnótico e um analgésico, que eu acabei de dar o exemplo aí, que é o fentanil. Essa dose causa redução do fluxo cerebral, do consumo cerebral e do metabolismo cerebral, sem alteração significativa da pressão arterial média. Continuando ainda com o etimodato, sistema cardiovascular. Entre todas as drogas, o etimodato destaca-se pela excelência e estabilidade hemodinâmica em doses clínicas convencionais. Causa alterações mínimas no débito cardíaco e uma discreta diminuição na frequência cardíaca, sem intervenção significativa na resistência vascular sistêmica. Então, o etimodato é muito usado por isso, porque ele vai causar poucas desvantagens ali para o sistema cardiovascular, né? Ele é bem hemodinâmico, né? Não vai ter muita hipotensão, vai ter uma discreta abaixo na frequência cardíaca, né? Que seria uma bradicardia, então não chega nem a ser, e alterações mínimas no débito cardíaco. Então, o médico anestesista vai avaliar todas essas, né? Como que é a farmacodinâmica, né? Como que é a ação do medicamento no paciente. Ele vai buscar ao máximo, principalmente para os que já têm patologias, aqueles medicamentos que causam menos efeitos colaterais indesejados, tá? Farmacodinâmica do etimodato, desculpa. Sistema endocrinológico, né? No nosso sistema endócrino aqui, né? A gente tem aí os testículos, ovários, placenta, glândulas adrenais, que ficam próximo aos rins, pâncreas, timo, tireoide, paratireoide, hipotálamo, hipófise e glândula pineal. A glândula pineal é responsável por ajudar no sono, né? Então, nesse sistema endócrino aqui, como que o etimodato vai agir? Em uso prolongado do etimodato, mais de 5 dias, por exemplo, pode levar à insuficiência da suprarrenal. Então, com o etimodato aqui, o médico tem que ficar atento. Por quê? Porque mais de 5 dias, né, estudos falam de 5 a 7 dias, pode levar à falência da suprarrenal. A suprarrenal é a glândula que fica aqui, né, acima do rim, e ela produz, né, hormônios como a eritropoetina, que é um hormônio que ajuda no amadurecimento das hemácias, né, nossas células sanguíneas. Então, tem vários médicos que não, às vezes, vão querer optar por esse etimodato, por essa questão da suprarrenal, né? Então, o médico tem que ficar atento a esse detalhe aqui, dessa questão da insuficiência da suprarrenal, que é essa glândula. Sistema respiratório. Em doses equivalentes durante a indução anestésica, o etimodato causa menor depressão em comparação ao propofol e ao tiopental. Então, tá vendo que a gente está sempre comparando, né? Então, o médico anestesista vai definir para qual paciente o melhor medicamento. Porque se um fazia mal naquele paciente que era DPOC, né? Aqui, no caso do etimodato também, seria legal, talvez, para aquele paciente que tem problema pulmonar, porque aqui, em comparação com o propofol tiopental, ele causa menos depressão respiratória. Então, teria que estar avaliando em relação ao midazolam, como que seria, né? Então, nesse paciente, na questão respiratória, o etomidato, desculpa, da hora que eu falo um pouco diferente, etomidato, causa menor depressão respiratória. Inclusive, eu vou até confirmar depois se os dois nomes estão ok, tá? Ou se eu vou ter que consertar aqui onde eu digitei, viu? Porque tem medicamento, às vezes, que é nome comercial, então muda um pouquinho, às vezes só o princípio ativo, depois eu vou conferir também na questão. Certinho. Então, vamos lá. Condições e para efeito do etomidato. Então, ele pode aumentar um pouquinho a incidência de náuseas e vômitos na hora, né,
da anestesia. A gente fala que nessa anestesia geral, né? Então a gente sempre vai lembrar por que o paciente tem que fazer aquele jejum pré-anestésico, né? Ele tem que fazer o jejum porque geralmente as drogas vão dar náuseas e vômitos. E se o paciente está deitado, o risco dele engasgar, né? Voltar à alimentação e engasgar, ou mesmo só o suco gástrico já pode acontecer, né, de estar indo para a traqueia, né, e podendo aí, às vezes, ter uma pneumonia aspirativa, né, uma broncoaspiração. Por isso, a importância do jejum pré-anestésico. No caso, quando o paciente tem um acidente vascular encefálico ou um traumatismo craniano encefálico, né, o TCE, trauma crânioencefálico, não tem como prever, né, essa questão do jejum. Mas nos casos de cirurgia aqui, tem como prever, então a gente vai sempre fazer o jejum que o médico pediu, porque nesse caso do etomidato aqui, ele aumenta em 30% a 40% a chance de náusea e vômitos. Flebite e tromboflebite, né, inflamação das veinhas, a gente vai ficar atento também, por isso que tem médico que opta por diluir, não são todos os artigos que falam, mas tem médico que opta por diluir o etomidato. Dor durante a injeção pode acontecer e contrações musculares tônico-clônicos e soluço, de 0 a 70%. Então, são as contraindicações e os para-efeitos dessa medicação. E agora a gente vai falar sobre a acetamina. A acetamina, também conhecido como ketamina, né? Esse nome ficou meio abrasileirado, né? Também é correto quando ela vem escrito com QU, né? Ketamina com Q. É um outro medicamento também usado. Ela é responsável por promover uma anestesia dissociativa. Associativos que a gente tinha visto nos slides anteriores, né? Que ela pode causar amnésia, não vai lembrar, né? Algumas alucinações, ela pode estar causando isso também, tá? O que é alucinações? O paciente achar que tem um dragão aqui, um dinossauro aqui, né? Então pode acontecer. Ela é na administração endovenosa também, metabolismo. A cetamina ou ketamina é metabolizada no sistema enzimático microsomal hepático. Farmacodinâmica dela, mecanismo de ação. A acetamina gera inconsciência e analgesia de forma dose-dependente, sendo o único sedativo hipnótico com ação analgésica. Então, lembra que eu falei para vocês que o Propofol, midazolam, o etomidato, eles não tinham a função analgésica. Eles hipnotizavam, o paciente ficava num sono profundo, mas não tirava dor. Né? Então, jamais o médico poderia fazer só eles. Aqui, no caso da ketamina, ela é bastante usada por ela causar também essa ação analgésica, sedativa hipnótica com ação analgésica, tá? Importante, né? No sistema nervoso central, a ketamina produz inconsciência e analgesia, né? Os outros também vão produzir inconsciência, tá? O estado de anestesia conferido pela administração desse fármaco é denominado anestesia dissociativa, a semelhança ao estado de catalepsia, diferentemente dos outros tipos de anestesia venosa que simulam um sono normal. Então, aqui, os outros têm um sono gostoso, propofol, midazolam, e essa aqui ela é uma anestesia mais dissociativa, como eu falei, pode vir até alucinações, né? A catalepsia aqui é quando o paciente, né, muito antigamente até eles falam que enterrava pacientes com essa doença, né, que é uma doença. Então, o paciente é como se ele apagasse mesmo, tá? Então, é isso. E na volta ali podendo ter essas alucinações, tá? Ele pode acontecer também da ketamina dar muita cialorreia, que é acúmulo de saliva, tá? Do paciente. Então, aí é outra questão para a gente ficar atenta com a questão do paciente estar broncoaspirando, né?
No sistema cardiovascular, a ketamina é o único anestésico venoso que apresenta características farmacodinâmicas de estimulação cardiovasculares, tais como. Então, ele tem algumas vantagens, como sempre, né, e algumas desvantagens. Aqui ele já vai aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco, da pressão sistólica ventricular, aumento do tônus adrenérgico indireto, liberação de catecolaminas, trabalho cardíaco e consumo de O2 no miocárdio. Por essa razão, pacientes que apresentam doença cardiovascular não devem fazer uso dessa droga. Então, aí o médico já... Então, o que o médico vai decidir? Sempre optar pela droga que tenha menos, né? Num total ali, ele faz um balanço que tenha menos efeitos adversos indesejados. Sistema respiratório, a acetamina utilizada em doses clínicas produz mínima depressão respiratória. Então, ok. Efeitos adversos e contraindicações. Efeitos adversos, aumento das secreções salivares e brônquicas mucosas, acabei de falar, a cialorreia, né? Elevação do tônus muscular com espasmos ocasionais, discreta elevação na glicemia, né, na glicose desse paciente, contraindicações, quem tem hipertensão intracraniana, né, por algum motivo, é mais raro, mas tem gente que, mesmo sem ter sofrido um trauma crânioencefálico, pode ter ali uma hipertensão, né, uma pressão aumentada ali no crânio. Mesmo sem ter algumas lesões, como tumor, pode ser que tenha essa hipertensão. Então, vai evitar, não é indicado na questão da hipertensão, na questão da lesão expansiva, questões de aneurisma cerebral, né, que é a dilatação da artéria ali também, não será usado, né, por isso que o médico tem que estudar bastante, ficar atento aos medicamentos e a cada caso de cada paciente. Aneurisma cerebral, então, todo aneurisma é dilatação de uma artéria cerebral, ali é uma artéria do cérebro que está dilatado. Podendo vir aí o paciente a sofrer um AVC, né, antigo AVC, agora a gente fala acidente vascular encefálico, né, que é onde aí se esse aneurisma romper, ele pode estar causando um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, como ele aumenta ali, né, a gente viu ali que ele aumenta, só voltando um pouquinho, frequência cardíaca, pode aumentar a pressão, né, sistólica, então a gente vai evitar. Doenças psiquiátricas compensada ou descompensada, né, se o paciente já tem algum problema psiquiátrico, o médico também vai evitar estar usando a ketamina. Referências bibliográficas, então, a gente terminou aqui esses slides de hoje. Eu vou pôr aqui na primeira página, só um minutinho. E aí, eu vou dar uma revisão. Quer que deixe aqui nessa página ou volta para outra, Lívia? Tanto faz. Posso ficar nessa aqui? Vou deixar aqui mesmo. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Então, agora, recapitulando, né? Tudo que a gente viu em anestesiologia e analgesia, né? No curso de instrumentação cirúrgica. Vocês, como profissionais de enfermagem já, né? Técnicos de enfermagem, alguns já trabalharam, pode ser na CMS, Central de Material de Esterilização, outros no próprio bloco cirúrgico como circulante, né, ou ali para receber um RN que nasceu, ou para estar auxiliando mesmo ali, né, por fora ali como circulante na sala de cirurgia. Então, o papel de vocês é extremamente importante, né? Agora, fazendo esse curso, vão ficar cada dia mais atentos, né? A cada detalhe, né? A todo tipo de cirurgia, o material que vocês vão separar, né? Depois que termina, né? Quantas gases, quantos compressos foram utilizados, quanto material perfuro-cortante, antes de reunir toda a mesa, né? Organizar toda a mesa de instrumentação.
para depois levar o material para lavar, ter esse cuidado, né? Quantas agulhas, quantas lâminas, quantos fios, né? Aquela agulhinha que vai ter no fio, então sempre ficar atenta a esses detalhes, né? Onde vocês vão estar atuando, tá? Então, agora, só para a gente terminar, eu vou estar fazendo a revisão e a revisão para a nossa avaliação, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho aí de tudo que a gente falou, né, nessa disciplina de anestesiologia e analgesia. Então, lembrando aqui, ó, só pelo nome aqui, anestesiologia e analgesia. Às vezes o paciente vai estar anestesiado, né, podendo ser só local, né, só algum bloqueio, por exemplo, aqui no ombro, a raque, anestesia, né, e algumas das vezes ele pode estar com a analgesia, que é chamada aí de peridural ou epidural, que no caso ele vai tirar até a sensação, ele vai tirar a dor do paciente, aqui no caso da analgesia, mas ele não vai tirar as sensações do paciente, tá? Então, às vezes a gente até fala, analgesia de parto é a epidural, também conhecida como peridural, tá? Então, a gente viu aí sobre as anestesias. Então, a gente tem a raquianestesia, né? A analgesia, que é a epidural e a peridural. A gente tem anestesia local, né? Que se usa mais comumente a lidocaína. Por exemplo, aí na sutura, né? Cortou a mão, então o médico tem que anestesiar com lidocaína, vai ter lidocaína com vaso, sem vaso constritor, né? Dependendo do local, o médico vai usar com vaso constritor para não sangrar tanto. Então, aí a gente vai ter essa anestesia local. Um exemplo do bloqueio aqui, né? Bráquio cervical. A gente tem aí uma anestesia que pode ser usada quando se faz cirurgia de punho, por exemplo, caiu, perdeu o punho, desculpa, quebrou o punho. Nós temos também a anestesia geral, que vai ser usada em cirurgias de, por exemplo, abdominoplastia, cirurgias cardíacas, vários tipos de cirurgia, né? Cirurgia de, às vezes, algum transplante de órgão. Então, aí o médico vai optar pela anestesia geral. Quando se usa anestesia geral, a gente vai sempre usar, né, esses medicamentos que a gente acabou de falar, vou reforçar aqui também, para esse paciente ficar ali sedado, né, ele é um sedativo, hipnótico. A gente tem outros que a gente não entrou em detalhes aqui nas aulas, mas tem aí o fentanil, outros para dor, não estou lembrando aqui agora de cor, mas ela é toda da família do fentanil. Então, assim, o médico vai estar usando esse para essa anestesia geral. O paciente vai ficar no sono profundo, né? Então, o médico vai usar essas drogas para induzir a anestesia e para manter a anestesia. Quando a cirurgia for acabando, o médico vai diminuindo, né? Para esse paciente começar ali, quando for extubar, tirar o tubo, o paciente voltar a respirar sozinho, sem a ajuda da máquina, tá? Para anestesia geral. Lembrando que existe também a sedação. Sedação, o médico pode estar usando os mesmos medicamentos, mas em doses menor. Esse paciente, ele fica, né, num sono profundo ali, desculpa, nem tão profundo, ele fica num sono ali, firme, mas um sono mais leve, né? O médico também pode estar usando algum medicamento ali para dor, para o paciente não sentir dor. E um exemplo aí, a gente tem uma cirurgia mais leve, um exemplo que é muito usado da sedação é da curetagem, né? A retirada ali do aborto, né? Então, é usada a sedação. Lembrando que a sedação, o paciente respira sozinho, não precisa do tubo, tá bom?
E que mais que a gente pode falar aqui? Então, vamos lá, os medicamentos que a gente falou. A gente tem o Propofol, que causa um sono profundo, né? Os pacientes relatam, foi o melhor sono da minha vida. Então, o Propofol, esse sono profundo, é um medicamento bastante usado para induzir, né, a anestesia e manter ela depois. O que a gente pode falar mais? Ele tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode ser hipotensor, o Propofol ele pode abaixar a pressão do paciente e cardiopressor, né? Então, ele pode diminuir ali a frequência cardíaca também do paciente. Esse é o Propofol. A gente tem o midazolam, que ele é sedativo, ansiolítico, anticonvulsivante, né? Causa um sono também no paciente. Esse é o midazolam. Temos aqui também o etomidato, que ele é bastante usado também. A gente tem que ficar só atento à questão da suprarrenal, né? Que é aquela glândula acima do rim, né? Que produz hormônios, que pode estar causando alguma insuficiência renal ali no paciente também. Então, a gente tem que ficar atento acima de 5 dias. Temos também a ketamina, né? Ela é alucinógena, ela é uma anestesia dissociativa, ela é... O que mais que a gente tem que ficar atento à ketamina, né? No caso, o anestesista é a gente ali que vai estar junto também. O efeito dela é de 5 a 10 minutos, o paciente pode estar aumentando aí a questão da celorreia, que é aumento de saliva, né, e tem algumas desvantagens também que a ketamina, que o médico tem que ficar atento. Então, lembrando que a gente falou que só sobre as drogas sedativas e hipnóticas, não falamos sobre as analgésicas, tá? Que são várias aí, a gente falou um pouquinho, mas não detalhou cada, né? E é isso. Aí agora eu vou estar passando um pouquinho sobre a revisão da nossa avaliação, tá? Então, sobre a revisão da avaliação, a gente pode estar falando um pouquinho aí sobre a raquianestesia e a epidural. A raquianestesia, ela é usada bastante em partos, né, cesárea ou esterectomia, retirada do útero, retirada de ovários, né, fica nessa região abdominal aqui, e ela é bastante usada. Algum tipo de cirurgias de hérnia, né, por exemplo, hérnia umbilical, hérnia inguinal, usa-se a raquianestesia. Na raquianestesia, a agulha ela é diferente, tá? Ela é uma agulha diferente. O médico vai introduzir e ele vai ultrapassar a dura mater. Ele vai ficar ali no espaço subaracnoide, onde tem contato com o líquido céfalo-raquidiano. Quando o médico vai fazer anestesia, ele introduz a agulha, ele retira uma outra agulha de metal, as duas, lembrando que as duas são de metais, bem fininha, lembrando também que ele não introduz toda a agulha na coluna vertebral do paciente. Quando retorna o líquor, né, que é esse líquido, né, que tá em toda a coluna, ele vê que está no local certo e aí ele introduz o medicamento da raquianestesia, certo? Na peridural, também chamada de epidural, ele não ultrapassa a dura mater, então ele não vai retornar esse líquido, tá? É um outro tipo, é grande também a agulha, mas é um outro tipo, ela é até um pouco mais grossa, e aí ele retira a agulha, fica o catéter lá, então é um pouco diferente, e aí não vai retornar esse líquido, tá? Ele está em outro local, ele não está no espaço subaracnoide, não.
Então, lembrando que a RAC faz efeito mais rápido, né? Pode ser usado até menos medicamento, porque está ali mais próximo, né? Do espaço, tá? No espaço subaracnoide. E lembrando que a RAC também, o efeito dela é mais rápido. Quem faz todos os tipos de anestesia, né? Então, é o anestesista, ele vai ficar ali o tempo todo atento a esse paciente, monitorando esse paciente o tempo todo. E só lembrando um pouquinho da RAC com a RAC anestesia, com a analgesia da epidural ou peridural, que é a mesma coisa. Na analgesia, o paciente consegue ter força para expulsar, né? A gente fala um período de expulsão. Expulsar o bebê, para o bebê nascer. Ela não vai sentir a dor, mas ela consegue sentir as sensações, sentir a força, né? Então, muita gestante que às vezes pede o parto normal, no momento da dor, pede essa analgesia para diminuir a dor, tá? Então, acontece muito nos partos normais, essa analgesia da epidural, tá? Então, ele não sente dor, mas sente sensação. No caso da anestesia, a gente não sente nem as sensações direito, né? E nem a dor, tá? A gente já falou um pouquinho. Na anestesia geral, o médico, então, ele vai induzir a inconsciência. O paciente vai ficar inconsciente ali, tá? Ele está inconsciente, mas não é porque ele está inconsciente também que não vai dar um remedinho para ele não sentir dor, né? Imagina ali ele sentindo dor, se debatendo, né? Então, o médico vai dar o medicamento para dor e o medicamento para deixar ele naquele sono profundo, gerando a inconsciência, certo? Só um minuto. Na sedação, então, ele vai dormir, ter um sono, mas ele consegue respirar sozinho, certo? Alguma dúvida? Deixa eu terminar aqui. Todos os anestésicos que a gente falou aqui, a gente falou um pouco sobre os anestésicos gerais, né? Eles podem ter indução também pela questão da máscara inalatória, né? Então, a gente tem os anestésicos inalatórios também. Ele pode ser usado para indução quanto para manutenção, tá? E esses últimos que a gente viu aqui, né, que foi o midazolam, propofol, ketamina, etomidato, eles são por via endovenosa, tá? Todos eles são por via endovenosa. Midazolam, aqui, só um segundo. É isso. É isso, Lívia. Acho que eu vou tentar passar um videozinho para as meninas aqui agora. Alguma dúvida sobre a revisão da prova?
Só para terminar aqui, então, a questão da analgesia com a anestesia, né? Uma vai bloquear dor e a outra bloqueia sensações, tá? Uma vai bloquear dor como eu falei, vai tirar toda a dor do paciente, sensações, e a outra vai tirar só as sensações do paciente, certo? Uma última questão aqui, por que o jejum é importante? É porque não pode aumentar a glicose, não, né? Ou cair demais. O jejum é importante por conta que dessa questão que vários medicamentos, né, vai causar muitas náuseas e vômitos no paciente. Então, por isso que o paciente tem que ter esse jejum pré-operatório, para não acontecer de lá na hora, o paciente vai estar com o tubo ali, de acontecer dele estar tendo náuseas e vômitos, né, podendo ali ter algum incidente, e esse paciente broncoaspirar, né, esse alimento ir para o pulmão, ou mesmo ali a ketamina, no caso, que dá muita salivação, tá indo muita saliva ali, né, e indo para a traqueia, né, podendo ter uma broncoaspiração, certo? Só terminar aqui de conferir sobre a revisão. É isso. Vou falar um pouquinho sobre o bloqueio braquicervical. Então, o bloqueio, ele é um dos tipos de anestesia muito usado na parte de ortopedia. Como eu dei o exemplo, o médico vai fazer um bloqueio aqui, né? Próximo no nervo aqui, próximo braço cervical, para exemplo aí, cirurgias de braço, cirurgias de punho. Anestesia local também já falamos sobre a questão da sutura, certo? Deixa eu dar só uma voltinha aqui para a gente poder terminar. A gente vai estar revisando aqui também que o midazolam, o médico tem que ficar atento com a questão respiratória, né, no paciente DPOC, que tem algum problema cardíaco, que tem algum problema pulmonar. Esse cenário destaca para ter a importância da monitorização cuidadosa da função respiratória desse paciente com DPOC durante essa administração do midazolam, tá? Eu vou fechar aqui, tá, Lívia, para tentar abrir os outros slides aqui para mim, só para me terminar de fazer a revisão, tudo bem? Tá aí, Lívia? Parar aqui. Alguma dúvida, Cláudia? Nós ainda temos uns minutinhos. Tem alguma dúvida quanto à revisão da prova, quanto ao tipo de anestesia? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu acho que é isso, eu não vou tentar passar os vídeos, não, porque depois fica mais confuso. Falar só um pouquinho, então, só para terminar aqui, Cláudia, falar um pouquinho da importância da recuperação pós-anestésica, né?
por mais que você vai estar ali como instrumentadora, né, a equipe de enfermagem, a gente sabe que sempre está em todos os setores, né, sempre está ajudando, então ficar sempre atenta à questão da frequência cardíaca desse paciente, né, que saiu ali do bloco cirúrgico. Tipo, primeira coisa que tem que ficar atenta, quando recebe esse paciente ali, ou quando você mesma, como instrumentadora, às vezes vai estar levando esse paciente ali para RPA, né, que é a recuperação pós-anestésica. Então, você vai estar ficando atento, por exemplo, se foi uma cirurgia grande, né, perdeu muito sangue, então você vai ter que ficar atento quanto à frequência cardíaca desse paciente, saturação de O2, quanto à pressão arterial desse paciente, como que tá tendo hipotensão, não tá, continua perdendo sangue, né, tá tendo hemorragia, às vezes nem não é uma cirurgia abdominal, não é uma cirurgia de hemorragia interna, mas está tendo hemorragia pós-parto, né? Então, vai ter frequência cardíaca aumentada, esse coração vai bater mais para bombear mais sangue, porque está perdendo muito sangue. Então, ficar sempre atento, ver se esse paciente está ali certinho, com um acesso venoso periférico bastante calibroso, né? Então, quando é gestante, ficar atento mesmo, olhar ali o traçado, né, que é o lençol ali que a gente põe para avaliar a quantidade de sangue que ela está perdendo. A gente vai estar observando, então, saturação, glicose, como que tá a glicose dela, tá com hipoglicemia, não tá? Então, sempre tá avaliando essa questão neurológica mesmo, né? Porque ela tomou muito medicamento, todas essas drogas que a gente falou aqui, né? Às vezes, em casos mais graves, teve às vezes que entubar, sei lá, talvez até mesmo um parto, né? Em caso gravíssimo, teve que entubar, isso é raro, mas às vezes teve. Em outros casos de outra cirurgia, veio de lá entubado, né? Então ele tomou algumas dessas drogas aqui que a gente falou, pode ter tomado uma quantidade maior, então, né, por isso que o paciente está ali para se recuperar. Muitos, às vezes, vão até para UTI, né, não ficam, é só na RPA, porque esse organismo vai voltando, né? Esse organismo vai eliminando essas drogas aqui hipnóticas, essas drogas que causam sonolência, então você vai avaliando, esse paciente está acordando, está tudo bem, ele não está, né, tossindo muito, tá, às vezes tá tendo muita secreção, pode estar indo secreção para o pulmão desse paciente, então como que ele está? Ele está tranquilo ou está tossindo demais? Se está tossindo, é um sinal bom, porque ele está tendo um reflexo, né? Mas tem que ver o que está acontecendo. Às vezes tem que elevar mais a cabeceira desse paciente para ele não chegar a engasgar, broncoaspirar, né? Então a gente sempre tem que ficar atento. Lembrando que a nossa aula é de anestesiologia, a gente falou muito sobre anestesia, mas lembrando que tudo isso que a gente falou para entubar um paciente, para manter esse paciente entubado, a gente vai também poder acompanhar ali quando esse paciente sofre um acidente, tem um traumatismo, ou tem um acidente vascular encefálico, ou na UTI, também vão ser essas drogas usadas para induzir e manter um paciente, no caso, a gente não vai falar anestesiado, né? A gente vai falar em coma induzido, que no caso ele vai estar entubado, né? Aí o médico vai escolher as drogas de escolha, mas ali no momento da intubação, um paciente chega ali grave na UTI, essas drogas poderão estar sendo usadas também ali para indução e manutenção ali daquela intubação, né? Daquele paciente grave que está ali na UTI, não somente na anestesia. O paciente é entubado na anestesia, mas quando ele está em coma, induzido também, né? Por algum motivo, o médico induziu aquele coma para ele ficar em sono profundo, sem dor ali, e entubado também vão ser usados esses medicamentos, certo? Acho que eu falei de tudo um pouco aqui, então. Né, só lembrando, então, a RAC, ela é menos medicamento, a RAC ela é o efeito mais rápido, porque ela está direto ali com o líquido cefalorraquidiano.
tá? Então, as agulhas são um pouco diferentes, a gente falou. A peridural vai manter tranquilo ali as sensações daquela gestante, a gente fala gestante porque é mais usado na questão do parto normal, certo? É isso, então, o etomidata aí a gente vai estar sempre ficando atento, né, se o seu parente, se algum amigo tem um problema renal e vai tomar, não custa nada ali na consulta pré-anestésica comentar com o médico. Ah, etomidata tem alguma relação com a parte renal, né, porque tem, a gente estudou aqui que tem, acima de 5 ou 10 dias, aí, aqui no caso, já não entra tanto a questão da cirurgia, né, a gente vai entrar aqui no caso, na questão da intubação, como eu acabei de falar, um coma induzido, tá? Que aí já vai usar a mais dias, né? Então, é o médico ficar atento aí para não ter nenhuma supressão da adrenal, né? Dessa glândula que a gente tem acima do rim, que produz vários, né? Os hormônios, né? A questão da eritropoetina, que é um hormônio, então, e outras questões renais ali que pode estar sendo comprometida devido ao etomidate. O etomidate, ele também pode estar causando flebite, como a gente falou, e tem médico que decide por diluir. Então, vamos ficar atento a isso. É isso. Boa sorte, um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom, Cláudia, que está aqui hoje com a gente. Tá bom. Um abraço, viu? Outro para você também. Boa noite, Luciana. Até mais. Certinho, Lívia? Obrigada. Eu que agradeço.